Prosseguindo em apologética cristã, o número 7 do material didático, a necessidade da apologética cristã. 7.1 eu coloquei: a apologética cristã firma no cristão uma fé mais racional. Por quê? Nós acreditamos que a Bíblia Sagrada é a verdade de Deus. Então, se ela é a verdade de Deus, a ciência pode hoje tentar negar ou até afirmar que a Bíblia está errada, mas nós sabemos que, por fim, a Bíblia será comprovada como a palavra de Deus e ela está com a verdade. Eu sempre digo que, na história, a ciência, por mais vezes, comprovou a Bíblia do que negou a Bíblia. Ok? Como que nós podemos ver isso? Você observe, a ciência, ela teve um período que ela dizia que a cidade de Babilônia nunca existiu, que essa era uma fábula bíblica, que aparecia na Bíblia e na história grega, né? Então eles diziam, isso era fábula dos historiadores gregos e também fábula da Bíblia. Pois bem, até que eles encontraram, ali pelo século XVIII, a cidade da Babilônia. Então a ciência, no caso a ciência arqueológica, né, a arqueologia comprovou que a Bíblia estava certa. Então a fé racional, ou seja, a fé que pensa e que coloca em teste tudo que a Bíblia fala, vai chegar um momento que ela vai comprovar a Bíblia. O mesmo a arqueologia falava em relação à cidade de Nínive. Eles também diziam que era uma lenda bíblica, que essa cidade nunca existiu, que eles falavam, como que pode uma cidade que seria como uma capital do mundo, essa cidade desaparecer? Não, eles então diziam que essa era uma lenda bíblica. Pois bem, o tempo passou e ficou comprovado que a Bíblia estava certa. Então, até para os alunos que chegaram agora, nós estamos no número 7, a necessidade da apologética cristã, o número 7.1, a apologética cristã firma no cristão uma fé racional. Uma outra questão também de fé racional, que nós vamos tratar mais à frente, mas que é importante vocês estudarem, porque isso pode acontecer até de vocês estarem numa faculdade ou em algum local público, sair um debate sobre isso e você ter a posição exata sobre esse tema que eu vou falar com vocês. É a questão da origem do universo. Eu vou sugerir a vocês assistir um vídeo que está disponível no YouTube. O título do vídeo é Além do Big Bang, o universo além do Big Bang. O que os cientistas falam? Há um trabalho científico muito legal e o que eles deixam bem claro. Cientistas que ganharam o prêmio Nobel, que inclusive participaram da comprovação da teoria do Big Bang. Eles falam o seguinte, olha, a teoria do Big Bang não é uma teoria sobre a origem do universo. A teoria do Big Bang, na verdade, ela não concorre com o criacionismo. A teoria do Big Bang, ela é uma teoria sobre o movimento do universo. Eles conseguem ver até hoje que o universo ele tem taxas de expansão, eles veem esse movimento acontecendo, né? Então o Big Bang é isso. E o que o Big Bang tem a ver com o criacionismo? Eu considero essa uma das questões do racionalismo mais interessante dessas últimas décadas, ou pelo menos das décadas que eu venho estudando a Bíblia, né? Por quê? Porque até a década de 1920, a ciência era taxativa em afirmar o seguinte, o universo, ele não tem princípio, ele não tem criador, o universo é eterno. Os cientistas, desde o século XVIII, estava crescendo os cientistas, o número de cientistas que defendiam a bandeira do ateísmo, e eles não aceitavam a teoria bíblica do criacionismo. A Bíblia afirma que o universo começou. Teve um período que o universo não existia, só existia Deus. E Deus deu origem ao universo. Então, até a década de 20, a ciência contradizia a Bíblia. A ciência diz, não, o universo é eterno, o universo nunca começou. Pois bem, na década de 20 começaram a surgir evidências, até na teoria da relatividade geral de Albert Einstein, e começaram a surgir evidências
de que o universo está em movimento, ele não é estático, e se ele está em movimento, essas evidências também indicavam que ele tinha começado, ele teve um início. Bom, aquilo ali, para a ciência, na verdade, então, esse início do Big Bang, ele foi um problema para a ciência. Porque se o universo começou, se ele está em movimento, então esse documentário que eu indiquei para vocês que está no YouTube, vocês vão ver. O cientista diz, olha, nós não sabemos o que havia antes do Big Bang, nós não sabemos o que causou essa expansão, né, esse movimento todo, nós não sabemos. Ele diz, o Big Bang é só uma teoria sobre o movimento do universo. Então nós podemos dizer também nessa parte da apologética cristã, firmar no cristão uma fé racional, que a teoria do Big Bang foi mais uma questão que ela é, na verdade, um problema para os cientistas e, de uma certa maneira, um apoio ao cristão, porque a teoria do Big Bang, ela diz que o universo começou. Nisso ela favorece o criacionismo, tá ok? É diferente, por exemplo, da teoria do evolucionismo, que esse Papa Francisco aí disse que está errado. Desculpe, que o Papa Francisco disse que está certo. Não. A teoria do evolucionismo é uma teoria materialista e ela afirma o contrário do criacionismo. Ela afirma que o universo veio a existir sozinho, né, sem uma mente inteligente para organizá-lo. E isso nunca foi comprovado pela ciência. E eu também recomendo a vocês procurarem na internet, se alguém quiser, eu coloco o link lá. Vocês sabem que morreu recentemente aquele físico que é considerado um dos maiores da história, né? O Stephen Hawking, e ele estava tentando provar uma origem para esse universo. Ele chamava essa teoria da teoria do multiverso, ou seja, esse universo teria vindo à existência a partir de outro universo. Só que ele acabou morrendo, e aí ficou uma decepção entre os ateus, e acabou que foi noticiado que 10 dias antes dele morrer, ele deixou um artigo exatamente comentando sobre o multiverso. Aí todos ficaram na esperança. Stephen Hawking conseguiu comprovar o multiverso. Só que o artigo dizia que, na verdade, essa teoria tem que ser abandonada pela ciência. Foi isso que disse Stephen Hawking, o maior físico da atualidade. Ele disse, essa teoria tem que ser abandonada, porque se ela for verdadeira, ela não tem como ser comprovada. Eu já pesquisei tudo e ela não tem como ser comprovada. E o repórter da Folha, que foi um dos que fizeram comentários sobre esse artigo dele, ele ainda comentou o seguinte, é uma maneira educada de dizer que a teoria está errada. Pronto, se a teoria do multiverso está errada, significa o seguinte, hoje a ciência não tem o que falar sobre a origem do universo. Repetindo, como eu disse, nesse documentário sério, os cientistas dizem, o Big Bang não é uma teoria sobre a origem do universo, ele é uma teoria sobre o movimento do universo. Então, hoje, teoria sobre a origem do universo só tem uma, que é a bíblica, é o criacionismo. Bom, eu coloquei aí para vocês também o número 7.2, que diz, a apologética cristã evidencia que o cristianismo não é uma religião inventada. Vocês sabem que muitos falam isso, já falaram até que Jesus, na verdade, não existiu. E a ciência foi avançando. Hoje, praticamente, nenhum historiador sério fala que Jesus não existiu. Eles questionam determinados temas sobre o que Jesus falou, sobre a ressurreição de Jesus. Então, eles questionam alguns temas. Mas dizer que Jesus não existiu, isso ninguém mais fala. Então, o cristianismo não é uma religião inventada. Até o que o cristianismo falou sobre o Egito, né, sobre outros povos, como os sumérios, eu digo que a Bíblia fala sim nos sumérios, povos que, como os sumérios, a arqueologia veio descobri-lo agora, nos anos 1800. Então, a história bíblica de Israel, dos povos antigos, mostra que a Bíblia é um documento confiável.
ok? Vamos lembrar que achado arqueológico, não estou falando de fóssil. Fóssil é outra coisa, ninguém consegue comprovar, não consegue datar com exatidão um fóssil, porque um fóssil significa algo que virou uma pedra, né? Um minério, e um minério você não tem como datar, né? Ok? Então o achado de alguma construção do homem, feito pelo homem, por exemplo, uma tabuinha de barro, a mais antiga que o homem encontrou, data de 5.300 anos atrás, de um período próximo à criação de Adão. Segundo a cronologia bíblica, Adão foi criado cerca de 6.000 anos atrás. Olha, então se a arqueologia, o primeiro achado da história, data de 5.300 anos atrás, significa que foram 700 anos depois de Adão, da criação de Adão. Então, faz sentido ter surgido uma civilização com 700 anos depois da criação de Adão. E observe, esse achado, ele foi encontrado próximo do local onde a Bíblia diz que Adão foi criado. Porque a Bíblia dá uma localização geográfica. Ela diz que Adão foi criado no norte da Mesopotâmia. Então, ali ficava o Jardim do Éden, onde nascia o rio Tigre e Eufrates. E onde essa civilização foi encontrada? Ela foi encontrada na Mesopotâmia, ali entre os rios Tigre e Eufrates. Ou seja, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, faz sentido acreditar que eles ficaram ali próximo do jardim, num local fértil, que era a Mesopotâmia, que é também chamado de crescente fértil. Então isso mostra que a Bíblia é um documento confiável, ela não é uma religião inventada, né? E o número 7.3, eu coloco aí, a apologética cristã evidencia que a Bíblia é a palavra de Deus. Olha, então se nós olhamos para 5.300 anos atrás, segundo a cronologia da arqueologia, surgiu, ok, uma primeira assim, obra das mãos do homem, umas tabuinhas de barro na região da Suméria. E 5.200 anos atrás, ou seja, 100 anos depois do surgimento dos sumérios, surge uma segunda civilização que é encontrada, chamada Palheta de Nárnia. Então veja, a Bíblia, como palavra de Deus, ela está nos dando datas e regiões próximas do local onde foram criados Adão e Eva. Então, não é um livro inventado pelos homens, ok? O número 7.4, eu coloquei aí. A apologética cristã ajuda a crer que Deus existe. Observe que eu disse que ajuda. Uma das questões que nós vamos debater em todo o tempo nessa disciplina, que é a defesa da fé, é a questão da prova ou da evidência da existência de Deus. Vocês vão encontrar livros que defendem o seguinte, que há como nós provarmos a existência de Deus. Vocês verão que na minha argumentação, eu sempre digo que nós vamos evidenciar a existência de Deus. Um espírito como Deus é, você não consegue provar a existência dele, ok? Agora, lembrando que a Bíblia, ela diz que nós temos uma prova da existência de Deus, né? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas se a Bíblia fala que existe uma prova, por que eu estou dizendo que eu não tenho como provar a existência de Deus? É porque a prova que a Bíblia diz, ela depende da minha fé. Individualmente, eu afirmo o seguinte, está provado que Deus existe, mas eu falo isso por causa da minha fé. Mas aqui, no caso, academicamente, eu não tenho como te doar fé. Então, depende da sua fé. Então, você vai olhar assim para essa questão, você vai falar, professor, para mim está provado que Deus existe. E eu concordo contigo, eu vou dizer que você está certo. Mas por que você tem essa certeza da existência de Deus? É por causa da sua fé. Se você for falar com alguém que não tem fé, se você for tratar apenas de questões científicas, você vai tratar com evidências, porque você não tem como doar fé para essas pessoas. Bom, eu coloquei aí Hebreus 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ok? Então, se nós temos fé, nós vamos dizer, está provada a existência de Deus por causa da fé, que é exatamente Hebreus capítulo 11, ou seja, o capítulo da fé, que ele começa dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova. Bom, coloquei aí também o 7.5, que diz: a apologética cristã firma no cristão uma fé inabalável. Eu falo o seguinte, olhando hoje para a ciência, eu não tenho como perder a minha fé. Porque, por exemplo, quando eu olho para a biologia, o que a biologia diz sobre o homem, sobre o DNA, como o nosso DNA funciona, é um código que os nossos pais transmitem, e esse código traz características genéticas de cor de olhos, cor da pele, a cor do cabelo, até a sua altura, uma série de características vem na sua genética. E tanto que o cientista que ele mapeou o genoma humano, chamado Francis Collins, você pode procurar na internet, no YouTube, tem diversos vídeos ele dando testemunho. Ele afirma o seguinte, que ele buscou Deus e encontrou Deus sozinho, sem ninguém evangelizá-lo. E como que ele fez isso? Ele diz, foi através da ciência. Eu era ateu, ele diz. Mas quando eu comecei a trabalhar com genética e vi a complexidade do DNA humano, eu falei, isso aqui não pode ser obra do acaso, ele diz. E ele então começou a procurar e acabou encontrando Jesus Cristo. E hoje ele é um cristão. E ele diz, encontrou Jesus Cristo através da ciência. Ele diz, o DNA ensinou para ele, isso aqui não pode ser obra do acaso. Bom, coloquei também o número 7.6, a apologética cristã nos ajuda a examinar tudo e reter o bem. Pois bem, eu coloquei aí 1 Tessalonicenses 5:21, em que exatamente o apóstolo Paulo diz, examinai tudo e retende o bem. Bom, o que é examinar? Examinar, até a palavra no grego, que é dokimazo nesse versículo, essa palavra ela significa examinar, traz o sentido de reconhecer como genuíno depois de um exame. Ou seja, significa eu estudar detalhadamente o que está sendo investigado, ok? E depois dessa investigação, eu chego à conclusão, olha, é genuíno. Então, por isso que ele diz, examinai, ou seja, procure examinar detalhadamente as coisas para você ver o que é bom e o que é ruim. Se você conseguir fazer isso, você vai, então, adquirir tudo o que é bom. No 7.7, eu disse, a apologética cristã nos possibilita amar a Deus de todo o nosso entendimento. Por quê? Observe lá em Marcos 12:30, quando Jesus Cristo diz para amarmos a Deus de todo o nosso entendimento. O que é essa palavra no grego? Ela significa, segundo o dicionário Strong, o centro das nossas habilidades intelectuais. Ou seja, nós podemos olhar todas as questões da ciência. E pode ter alguma questão hoje que a ciência diz, não, a Bíblia está errada. Continue investigando, como eu contei a história da origem do universo. Teve uma hora eles chegaram à conclusão que a Bíblia estava correta. E podem fazer esse tipo de exame e, por fim, vão concluir que a Bíblia está correta. É claro que tem aquela herança maldita que alguns estão pregando, dizendo que, na verdade, Adão não existiu, Noé não existiu, Moisés não existiu, que tudo aquilo seriam ilustrações, seriam cópias de fábulas de outros povos. Isso é um grande absurdo. Aí a Bíblia não seria a palavra de Deus, ok? Bom, e para concluir, que foi também o início, que eu falei para vocês de 1 Pedro 3,15, o 7.8 diz, a apologética cristã nos prepara para responder à razão de nossa esperança. Vocês sabem que sempre a questão de responder, que o apóstolo Pedro fala ali, é exatamente o termo apologia no grego, ou seja, fazer uma defesa, responder às acusações ou aos questionamentos, às dúvidas que são colocadas diante de nós. Tá, ok? Esse é o significado também de responder.
no grego, responder a uma súplica, alguém que rogou alguma coisa, nem sempre vem no mau sentido, né?